Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal Destaque. Estamos aqui para mais um Manhã em Destaque nesta quarta-feira, dia 9 de agosto de 2017. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Rádio Jornal Destaque, na rua Teodomiro Porto da Fonseca, bairro São Sebastião, em Esteio. Estamos começando então o nosso programa desta quarta-feira, hoje com um convidado, o empresário César Zilmer, meu amigo, que daqui a pouco vai conversar conosco aí, vamos ter um bate-papo. Lembrando que hoje é quarta-feira, inclusive demos uma incrementada aqui no cenário, porque o carro-chefe do nosso programa é o futebol. E hoje tem Grêmio na Libertadores. O pessoal que é gremista, que curte que está empolgado, né, com o Grêmio. Hoje às 19 horas e 15 minutos, Grêmio e Godoy Cruz na Arena do Grêmio, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Então, iniciando o nosso programa com o apoio da Casa Dick, nosso parceiro aí, Casa Dick, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, agora com a sua loja online no www.casadic.com.br. Com o apoio também do FOPA Despachante, assessoria para documentação veicular, toda assistência para transferência, emplacamento, troca de habilitação pelo fone 9917-2399 e 3475-2399. Iniciando o nosso programa, hoje dia 9 de agosto, que é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Essa data que foi estipulada em 2001 no Congresso da ONU. Então, dia 9 de agosto é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Dia 9 de agosto também, hoje o velho lobo, o Zagalo, completa 86 anos, ele que nasceu em 9 de agosto de 1931. E entre as celebridades, a Fafá de Belém, hoje está completando 61 anos. Então, iniciando nosso programa, vamos dar bom dia para o meu amigo, né? Um amigo de longa data. Eu posso longa falar data. Isso. O gaúcho que está radicado em São Paulo, né? Quantos anos está em São Paulo? Vai fazer 20 anos, né? 20 anos em São Paulo. É uma amizade que vai completar 30 anos. Depois a gente vai falar sobre isso. Então vamos dar bom dia para o César Zilmer, um empresário que está aí, tá passando uns dias aqui no Rio Grande do Sul. E vai conversar conosco aí. O Zilmer, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, aí, ter disponibilizado um tempinho aí para vir conversar conosco aí. Primeiramente, obrigado, Edson. A oportunidade é única, não só pela amizade, né? Sei que o teu programa aí está bem focado na parte de esporte, mas tu está sempre trabalhando o dia a dia do Brasil, do mundo, em economia, parte financeira. O que a gente consegue fazer. Exato. E o Brasil, o que ele te der de retorno. Então, acho que a mídia é importante nessa hora. Pois é, já vamos começar falando, Zilmer, assim, ó, porque tu é empresário, né, empreendedor, né, um empresário bem sucedido, né, tu não te importa de eu falar assim que... Só tem que cuidar com os fornecedores, né. Sabe que eu sou jornalista, né, e eu tenho um amigo lá, o Gersino, lá em Canoas, até eu trabalhei com ele. E uma vez ele saiu de férias, fez aqueles tours na Europa, sim, né? Sim. E ele colocou uma fotinho na rede social e eu, na coluna social lá. O homem ficou louco comigo. Ele disse, pô, Edson... Acabou comigo. Ele disse, os caras vão me sequestrar e estão achando que eu sou... Né? Eu digo, não, mas... Né? Mas isso depende da pessoa, né? Cada um tem uma visão, então. Correto. Né? Mas agora falando sério, Zilmer, assim, ó, já que tu tocou no assunto... Eu tive esses tempos, eu recebi o meu amigo, o Itamar, teve aí. O Itamar é vice-presidente do Cindy Lojas de Canoas. O Cindy Lojas de Canoas que pega toda a região, né? Os mais fortes aí. Aqui Canoas, Esteio, Sapucaia, Nova Santa Rita, Triunfo. E nós fizemos um programa, né? E isso é que está acontecendo, essa crise, né? Atinge a todos, né? Atinge o funcionário público, atinge o grande empresário e o empreendedor, aquele que gera emprego aí, né? Hoje está muito satisfeito, né?
Ontem eu estava vendo uma matéria, o impostômetro lá na Fiesp, né? Mais de 1 trilhão. 1 trilhão e 300 milhões, chegou essa marca ontem, né? Então, assim, ó, tu que é um cara que também já esteve no exterior e tal, vale a pena, né? Ser empresário no Brasil não é fácil, né? O que tu diria, assim? Inclusive hoje eu postei uma crônica no Facebook lá indicando a você montar uma empresa, de todos os turbilhões que é. Mas eu acredito que o empresário, ou quem aceitar esse desafio hoje de ser empreendedor, empregador, ele nesse momento ele vai abrir uma porta de dificuldades, que hoje em dia não é fácil. Essa situação é uma cadeia decadente. O que acontece? Hoje os teus clientes, não é que tu perca os teus clientes, ele acontece um derretimento comercial. O teu cliente que tu tinha um faturamento de 2 passou para 1, e isso vai dificultando, e é uma cadeia. Então a inflação hoje ela não é reduzida pelos preços, não, eles foram obrigados que o teu poder aquisitivo diminuiu praticamente para metade, pela metade. Sim. Inclusive então, o governo, né, ele está dizendo isso, que está melhorando e tal, que está caindo a inflação. Então é uma proposta enganosa, mas ela ainda continua sendo a parte viável do negócio para fazer a coisa funcionar. Se não conseguir fazer a parte final do negócio, eu vou lá, vou comprar, a inflação deu menos de 2 dígitos. Não é que ela deu menos de 2 dígitos, eu não consegui comprar, tu fica com o teu produto em estoque, do teu produto em estoque tu tem que fazer promoção, compra quem pode, paga quem quiser. Então, mais ou menos assim o mercado. Sim. Então ele ficou meio complicado para principalmente para o consumidor. Sim. Tu ainda trabalha com serviços, né? Correto, área de facilities. Isso. Até pode falar depois, fazer um merchan aí, falar da tua empresa e tal. Né? Apesar que tua empresa é em São Paulo, né? Tu não atua, né? Nós atuamos em todo o estado de São Paulo, né? De São Bernardo a Ribeirão Preto. Então, há 14 anos nesse ramo de facilities. E nós trabalhamos e sentimos o mercado de todas as maneiras. Eu atendo desde o ramo automotivo até supermercado, farmácias e ramo de atividades de plástico. O mercado, às vezes, ele cai no ramo de plástico, mas aumenta no automotivo. E apesar do Brasil trabalhar em cima do automóvel, praticamente 80%. Muito sazonal, às vezes, né? Se o automóvel não vende, para o Brasil. É impressionante. Não devia ser assim. Então, todo o mercado hoje começou estancou. Bom, ele parou de sair aquela sangria. Bom, o que tem que fazer agora? Baixou a inflação, juros diminuíram, o aumento de emprego teve aí 1,2 bilhão. Deu uma incrementada e tal. Aumentou o consumo, abasteceram o mercado com o fundo de garantia parado lá, entrou tantos bilhões. Não foi o que esperado, né? Eles queriam dar uma incrementar a economia, mas não... E o governo não perde nunca, né? Porque tu liberou 4 bilhões e volta 2 para ele. Sim. Sabe que eu falo com o pessoal do comércio, né? Eu tenho bastante, inclusive o da Casa Dica aqui, o nosso parceiro aí, o Dani, eu estou sempre lá tomando um cafezinho com ele. E assim, às vezes ele coloca assim, ó, dessa forma, assim, Edson, para mim faturar, tipo assim, ó, para mim faturar o que eu faturava há 1 ano atrás, ele diz assim, ó, não caiu, mas assim, para mim faturar... As margens diminuíram também. Exatamente. Quer dizer, eu tenho que trabalhar 30% mais para ganhar a mesma coisa com mais despesa, ou seja, diminuir o faturamento, né? Resumindo assim, ó, o cara tem que se virar. Tu sabe uma história, eu vou te falar, que me chamou a atenção, agora eu me lembrei. Eu quero te fazer essa pergunta sobre a burocracia, né? Porque tu é daqui, né? Sim. Tu morou em Canoas muitos anos, a tua família é daqui, né? 27 anos. E existe uma diferença lá em São Paulo, em termos... Claro, que é outro mercado, né? Mas assim, ó, eu já vi muita gente se queixar da burocracia, de empresas que deixam de atuar aqui no Rio Grande do Sul. Contigo não é o caso, porque tu já começou lá no centro. Mas tu já ouviu falar nisso, pessoal?
O que a gente vê assim? A gente vê empresas às vezes, saindo do estado do Rio Grande do Sul, indo para outros estados. A guerra fiscal parou um pouco. Ela tinha esse problema antes. Já foi maior, né? Já foi maior. Mas os subsídios hoje não é só de impostos. Tu tem que ter mão de obra qualificada. Se o teu estado não qualifica a tua mão de obra, não adianta eu trazer uma empresa de tecnologia para cá que eu não vou ter quem faça. Eu vou ter que fazer uma empresa escola para preparar, vou ter que entrar em convênio com o Senai e Senac para ver se prepara esse profissional. E eu vejo que lá em São Paulo, as FATECs e outras escolas que tem lá, eles já desenvolvem. A primeira coisa que eles fazem montar uma empresa de fora é a logística do processo e a mão de obra qualificada ou não na região. E hoje tem gente desempregada, mas é totalmente desqualificada a mão de obra para que eles querem fazer hoje, né? Sim. Em questão de burocrático, de abrir ou fechar negócio, é uma coisa. Isso aí em todo o Brasil. Um estado vai ter um benefício a mais do que outro, mas o sistema é engessado nacional mesmo. Sim. Até porque o custo de vida em São Paulo é bem mais alto, né? Já foi maior, viu? Uma coisa que me espantou também, a parte imobiliária aqui no Rio Grande do Sul está se equivalendo aos valores de São Paulo já. Então, eu saí com a perspectiva daqui de ganho maiores e despesas maiores, e quando eu venho para cá, cada 3, 4 meses, eu sinto que as coisas estão caras, igual São Paulo, o custo de vida, o salário do gaúcho aqui, do povo que trabalha aqui é menor que São Paulo. Menor que São Paulo, e o poder de compra diminui. Por quê? Porque tu tá ganhando menos e gastando a mesma coisa que em outro lugar. Realmente, é a mesma coisa. Tu já teve na Bahia, Salvador? Tive na Bahia, Salvador, tive todo o Nordeste, até São Luís do Maranhão. Tu sabe que lá o custo de vida é baixíssimo, né? Um imóvel lá na Bahia, claro, não a parte, tipo Salvador em si, porque é a área turística, mas eu tive em Ilhéus, eu tive em vários lugares lá há uns anos atrás, lá na Bahia, e me chamou a atenção, né? Não, a parte de moradia, principalmente. E o custo de vida em si. Quando tu sai para o Nordeste, que tu vai passear, né? Tu vê a diferença que tu vai alugar um carro, tu vai fazer uma refeição, um hotel é diferente, até mesmo na frente da beira da praia é diferente, é mais barato. O atrativo, hoje muitos vivem do turismo, né? Na região Norte e Nordeste. Mas aqui na região Central, Centro-Oeste, para baixo, até o Rio Grande do Sul, cada dia está mais caro, cada dia o valor está agregado. Sim, a parte turística eu não comentei, eu falei do custo de vida em si, sim, né? Os valores, né? Aqui, só vamos dar uma paradinha aqui. O Jorge Machado tá mandando um abraço aí pro alemão. Grande Jorge. O Jorge é da nossa turma, né? Para o pessoal que não conhece aí, agradecer também o Ivan, que tá... O Ivan é meu sócio na FZ lá em São Paulo. Isso, está prestigiando aí. O Ivan, o pessoal que está ligado, a Cristina também, a Beth. Eu dei uma grana para eles ficar acessando. Sim, tem Não, tem uns amigos também. Tem uns inimigos, daqui a pouco aparece daqui a pouco alguém te cornetear. Um colorado aí querendo sacanear a gente. Pô, aqui sabe que eu sou colorado, então a gente tem que pegar leve. A gente... Depois a gente vai falar do Grêmio, vamos falar bastante de futebol também. Não faz isso. Deixa eu mandar um abraço para a Yara. A Yara é lá de São Paulo, é conhecida também, ela fica no Face acompanhando o programa. A Beth, que já é nossa ouvinte aí. E a Eliane também, um beijo para Eliane e para a Letícia, que tá nos acompanhando. Mas, pois é, Zilmer, nós estávamos falando, eu posso chamar de Zilmer ou é César? Zilmer mesmo. Zilmer, né? Porque para quem não sabe, a gente tem agora ano que vem vai fazer 30 anos, né? 30 anos. Tem que fazer uma comemoração. Isso, temos que fazer, hein? Nós temos um grupo aí, é uma confraria, né? Confraria de milico. Uma confraria do pessoal do Exército lá, do terceiro BSUP. Em 88, hein? 1988, há 30 anos atrás, né? E a gente mantém contato, né? Até mandar um abraço para toda essa turma aí, que faz parte da nossa confraria aí, que graças ao Zilmer, um dos articuladores aí, tem o Leôncio, essa turma aí, e a gente mantém contato agora, de uns tempos para cá,
a gente tem um contato constante, né? Cada um pro seu lado. Tu morando em São Paulo. Não, tem gente morando fora o também. O pessoal aqui no interior, né? Vem de Venâncio aí. A gente se reúne uma, duas vezes por ano. Tem uns perdidos em Carazinho que não tem condução para cá, então eles não vêm. Tem também. Né? Um trabalhando na área de segurança, o outro empresário, o outro trabalhando na área, né? E a gente, uns são militares ainda. Isso, tem também o pessoal então mandar um abraço para essa turma, que é a nossa confraria lá do Besup lá. Temos o grupo no WhatsApp, né? Tem o grupo, isso, também facilita, né? A gente tem um grupo nosso que na verdade são 2 grupos, né? São 2 grupos, né? Tem o Proibidão, aquele que é só sacanagem lá, e tem um outro sério, que daí manda mensagem. Então, grupo de ajuda. Isso, grupo de ajuda. Inclusive tem que fazer um agradecimento aí. Ano passado eu tive um problema de saúde, né? E eu recebia sempre, passava o dia, eu internado, vivia só com o meu celular, né? E só recebendo mensagem e dando risada sentado lá, fazendo remédio, exame, né? Me ajudou na minha recuperação aí, essa turma aí. Mas voltando, Zilma, só para a gente encerrar essa parte aí, porque essa conversa é meio pesada, né? Falar né? Sobre o momento econômico e tal. Que existe a parte empregado e empregador, né? É complicado para os 2 lados. É desgastante, tu escuta a mesma história, né? Aí tu olha para um congresso que não funciona. Sim. E está tentando fazer uma articulação e daqui e dali, mas tu já não sabe o que é o bom ou o ruim para o mercado ou para o país. A gente cria uma expectativa, né? Que agora vai, né? Daí tu assiste, daí tu vê, aí tu vê que tem interesses, né? É difícil, né? Mas a gente estava falando eu te perguntei, né? E até tu comentaste que a burocracia tem tudo que é lugar. Tudo que é lugar, né? São dificultômetros. Isso. E tu sabe que ano passado, aquela empresa, Avan. Abriu a 100ª loja dela em Jundiaí, agora está abrindo uma outra aí. A Avan, ela patrocinou o time do Grêmio. No final, na Copa do Brasil. Eu acho que eles fizeram patrocínio na camiseta. Isso aí mesmo. Né? E ele deu uma entrevista, o Luciano Hang, é o diretor. Até eu achei que era um senhor de idade, não, cara, mais novo e tal. E ele disse que não investe aqui no Rio Grande do Sul por causa dos entraves burocráticos aqui, no Rio Grande do Sul. Então ele até fez um comentário que ele comprou um terreno aqui e estava há 3 anos esperando, né? Ele fez um comentário que em Canela eles estavam para abrir uma loja lá e eles tinham que fazer tem a estátua aquela da Liberdade, que é a marca da pessoal que não conhece, vai para Santa Catarina, já tem a loja deles lá. Então tem aquela marca que é a Estátua da Liberdade. Lá pelo plano diretor de Canela, a estátua tinha que ter 12 metros. E o padrão da estátua deles é 30 metros. Então ele disse assim, são entraves, as licenças ambientais e tal. Então o cara simplesmente diz que pretende, né? Que está há anos esperando e deixou de investir 400 milhões. Né? E geração de emprego também. Seria uma loja em Canela, na época, em Santa Maria, até seria no interior. Eu vi a entrevista dele, né? E até foi quando ele fez essa parceria e patrocinou o time do Grêmio no ano passado, né? O Luciano Rank. Mas esses entraves, eles acontecem. Tem uma cidade também, se não me engano, acho que é Limeira, lá em São Paulo. Eles mandaram retirar a estátua. Os vereadores, e varia muito de cidade para cidade. Vai do município, né? Quando o pessoal então, às vezes nem é uma legislação estadual, né? É municipal. Sim, isso, é o plano diretor e tal, que tem essas... Apesar dessas dificuldades, né? Não eles têm que respeitar o plano diretor, algumas coisas. Mas a facilidade que tu tem de entrar no mercado central, que é São Paulo,
é muito grande. É um país lá, ele aceita, migratório, ele aceita qualquer um, te trata bem, e olha, eu já viajei esse país todo, ele te trata bem, tu dá retorno, ele te dá retorno, então gera emprego, vem gente de tudo que é lugar. E quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu tinha 2 ou 3 opções de empresas para mim trabalhar lá, eu tinha quase 40. Entendi. Então, eu fui para um mercado diferente, né? Que é São Paulo. Outra coisa que me chamou a atenção, que eu tive lá há pouco tempo, é o trânsito, né? Que há uns anos atrás tinha aquela, né? O trânsito já foi pior, né? Hoje já... são as maiores e melhores estradas do país é São Paulo, né? Tem tu sai para todos os estados lá, tu está a 500 quilômetros de Belo Horizonte, tu está a 500 quilômetros de Uberaba, lá região de Goiás, tu está perto do Rio de Janeiro. 500 quilômetros do Rio de Janeiro e assim por diante. E fizeram o Rodoanel agora. Hoje, para ti para o litoral, o que eles fazem? Tu pega Porto de Santos, o que for, tu pega o Rodoanel. Não precisa mais passar por dentro de São Paulo. Então desafoga. Aumentou os carros, né? Sim. E o trânsito, na realidade, melhorou um pouco. Melhorou, né? Mas tem os picos normais, né? As velocidades das marginais. Mas o Rodoanel que é a salvação logística. Hoje se centralizava em Guarulhos, o pessoal está tudo indo para Jundiaí, Ribeirão Preto, aquela região que tu já sai desovando as... E tu mora onde agora? Agora a gente mora em Louveira, ali pertinho de Campinas, e a nossa empresa é localizada em Valinhos, só o escritório, né? Dá quantos quilômetros aí? De São Paulo? De Valinhos dá 60. 60 quilômetros. Tu leva menos tempo para chegar na marginal. Em São Paulo. Eu tenho escritório em Jundiaí e nós temos escritório que é a matriz em Valinhos, que é próximo uns 5 quilômetros de Campinas ali. Então é tudo próximo. Mas tu já morou em Vinhedo, né? Já, é que Louveira é dentro, praticamente, a divisa com Vinhedo. Eu moro a 4, 5 quilômetros de onde eu morava. Ah, entendi. Mas ali a gente usa a estrutura de Vinhedo, de Jundiaí, Campinas. A região metropolitana de Campinas hoje tem mais de 5 milhões de habitantes. Indústrias. Hoje é uma das maiores em arrecadação lá. Hoje ela já está. Campinas está um pouco menor que Porto Alegre só. Campinas é uma baita de uma cidade, né? Quando eu fui para lá, era 870 mil habitantes. Hoje deve estar 1.300.000. Só Campinas. É uma baita uma cidade, tá louco. Dá para se perder. O dobro de Canoas, né? Um abraço também para o Alexander, o Léo. Ele também é do grupo aí, tá mandando um abraço aí. Tá. Pois é, e hoje tu não pensa em voltar para cá, não te passa... A morar não, mas novos negócios... Tu tá sempre aqui, né? Novos negócios... Visita, tem família, tem Novos negócios vão aparecer, eu acho que com a expansão do mercado, essa nova lei mas de nada é definitivo, dizer, não volto, não vou... Não, a ideia é não voltar. Mas tu tá bem lá, né? Tu gosta de lá? Tu gosta de Na realidade, a parte social tua e os afazeres teus foi tudo para lá já, né? Então hoje a minha família é toda daqui também, mas a gente vem. O importante é tu conseguir vir a hora que dá para vir, né? Sim. Mas com a expansão dos negócios, com essa nova lei de terceirização aí, e a nova reforma trabalhista, que eu acho que vai ser um desafogo para a área jurídica, a gente vai conseguir expandir para outros lugares. Tu sabe que agora a gente até vou tocar no assunto antes da gente partir para outro, né? Porque a gente não conseguiu sair. Essa parte tá tentando sair, não consegue. Eu estou tentando sair, mas tu está sempre voltando aí. Essa parte aí da reforma trabalhista é polêmico, né? E tu sabe que eu te conheço, eu sei que tu pensa, a tua ideia é bem parecida com a minha. Só que a gente tem que ter cuidado, né? Porque tu sabe que as poucas vezes que eu falei em política aqui, o pessoal me chicoteou aqui na rede social. A gente tem que respeitar, né? a opinião Então, assim, mas falando da reforma, até da Previdência, nem vamos tocar nesse assunto, porque é uma coisa bem mais polêmica. Sim. Mas a trabalhista era uma coisa que, essa reforma que foi feita, era uma coisa que era necessária, né? Por vários aspectos, né? E que também era uma coisa que não só era necessária, mas tinha alguns avanços. E o pessoal distorce muita informação, né?
nas redes sociais, né? Não só nas redes sociais, mas o pessoal chegou num ponto que começou a jogar contra, né? Então, assim, ó, eu ouvi cada absurdo, né? De pessoal com discernimento, chegar e me dizer assim, olha, Edson, como é que tu apoia a reforma? Vai obrigar nós a trabalhar 12 horas por dia? Eu digo, meu amigo, mas nada disso. De onde é que tu viu isso? Que ninguém vai ser obrigado a trabalhar 12 horas. Então, eu acho que o próprio governo pecou nessa parte, porque ele tinha a obrigação de informar para a pessoa poder se posicionar, né? E, claro, emitir a tua opinião, mas conhecimento do que está sendo votado, né? Antes de fazer campanha na rua, né? Fora a reforma, né? Tirar, porque o pessoal também fala, né? Vai tirar vários direitos das trabalhador. Pessoas. O trabalhador vai perder direitos, mas qual o direito que vai ser retirado, né? Na verdade, então faltou essa parte, né? O governo peca muito nessa parte, né? Da reforma e sempre que ele quer fazer alguma coisa, né? Tu também é a favor da... Né? Edson, eu vou te fazer algumas perguntas também. Foi bom tocar nesse assunto. Eu vou te fazer uma pergunta assim, eu vou te dar uma opção de tirar férias por ano. E quando eu quiser. Mas os meus filhos tiram férias em julho e eu preciso sair em janeiro porque eu tenho... Não, tu vai tirar em setembro. Qual é a dificuldade de eu dividir as tuas férias para tirar quando tu quiser? Sim, mas na verdade isso já era feito, né? Só que era feito informalmente. Informalmente errado. Informalmente. Foi legalizado. Foi legalizado uma situação. Então, né? mas assim, o problema todo maior, ele não está nisso aí. O problema todo está maior no imposto sindical. Sim, só que era deixasse a bandeira sindical, o próprio sindicato ia fazer a divulgação do projeto. São bilhões de reais. Ia apoiar, né? Não quer dizer, não ia barrar. Né? Exatamente, vai de encontro com o que eu respeito penso. A opinião de todo mundo, mas também respeito de quem gera emprego. Entendeu? Tem pessoas que são geradoras de informações erradas que, com o tumulto, tira o foco do processo. Eu posso aumentar em até 10%, 15% a minha mão de obra com a nova reforma. Sim, isso. Eu queria falar isso até para a gente, que era assim, ó, tipo assim, para encerrar a discussão, assim, ó, fazer um comentário, que inclusive que eu comentei contigo, que eu recebi o Tadeu e o Itamar lá do Sindilóis. Infelizmente a nossa cultura, ela trata mal, né? O pessoal que gera emprego não é bem visto pela sociedade, né? Quer dizer, por uma parte, né, da sociedade, que gosta de taxar assim o cara, né, porque o pessoal defende muito a igualdade e tal, mas o próprio pessoal gosta de separar, né, diz assim, isso aí não vale porque o fulano é empresário, o fulano é de direita, o fulano é... Né? Quanto mais tu tirar o foco de ti, as pessoas tiram o foco dele, ele causa um tumulto, ele causa uma observação negativa. Então, hoje, é muito fácil tu criticar. Se tu não recebe em dia, alguma coisa aconteceu, mas o que tu fez que aconteça isso? Sim. Tem que ter uma gestão diferente de empresa. Sim, mas isso é uma coisa cultural, né? Até nas escolas. Hoje tu vê, o professor não consegue... O professor hoje perdeu o respeito dos alunos, né? Hoje o nosso tempo era diferente. O nosso tempo era diferente. Hoje o aluno sabe dos direitos, né? Mas não quer as obrigações. Então, às vezes a gente vê, sabe que isso é uma colocação até muito simplista da minha parte, né? Eu vou para uma discussão aí, o pessoal me detona de eu fazer esse tipo de comparação. Mas faz sentido, né? Até porque hoje o empresário, ele é mal visto, né, pela sociedade. O pessoal que gera emprego, né? Eu tive a oportunidade, na época, eu trabalhei no Sindilógias, eu fiz assessoria de comunicação para eles um tempo, foi em 2011. E eu fui num evento, na FEComércio, e eu me lembro que, na época, a gente recebeu, era uma visita do ex-governador, do Tarso Genro, né? Sim. E o pessoal naquela época já era meio empresário, almoço, né? Tinha uma polêmica aí do ICM da fronteira e tal, que estava na justiça e tal. Mas o pessoal foi lá, foi todo mundo, os empresários lá da FEComércio. E o discurso muito bem colocado na época, ele me chamou a atenção. Que até foi o presidente, o Denério.
Ele chegou pro governador e falou, elogiou o governo, elogiou os avanços sociais e tal, né? Só que ele abriu dizendo assim, olha, só tem uma coisa, agora, depois de tantos anos de governo, está na hora de olhar para o outro lado, né? A gente não tem nada contra avanço social, a gente não tem nada contra a classe média, a classe baixa, mas o governo tem que governar para todos, inclusive para quem gera emprego, né? Ele foi aplaudido de pé e tal, até na época ele ficou bem, meio sem graça e tal, no discurso, o governador, o ex-governador, né? Mas eu achei bem colocado, porque eu acho, né, a visão, né, não é querer ficar puxando o saco e tal, mas eu acho que o empresário não é bem visto, infelizmente, né? Não só pelo governo, né? Porque o governo gosta muito de tirar dinheiro, né? Não só do empresário, mas também do trabalhador. Mas essa coisa faz mal, porque o empresário ele gera emprego, né? O que acontece hoje? Com essa reforma trabalhista, ela vai dar um pouco mais de garantia para o empresário e para o próprio empregado. E dentro do que a gente vinha conversando ali, referente à expansão, lado de cá, lado de lá, se o funcionário vai ganhar ou não, o tempo também que vai dizer isso aí. Não é, tem muita coisa, mas muita gente falta conhecimento de causa do negócio. Mas o tempo que vai dizer. Não adianta também se precipitar que isso vai ser a salvação da lavoura. Sim. Não vai. Então, nós temos que mudar a nossa legislação, tem que mudar a parte que administra a nossa gestão do Brasil. Outro presidente, não tem ninguém hoje para te indicar. Sim. Então, mas o mercado tem que ser aos poucos, né? Tem que, não existe... Um país não pode trabalhar com a informação negativa, o dólar sobe 20%. Veio uma informação positiva do governo federal, o cara recebeu uma escuta, triplica o preço disso. Como é que tu vai trabalhar num país de instabilidade econômica e financeira? É verdade. Não tem como tu programar mais do que 30 dias hoje e tu quer fazer programação para um ano de receita e despesa. Aí tu chega ali, o cara diz assim, vou aumentar teu imposto, vou reduzir isso, fazer aquilo, o teu cliente já... Como é que tu vai fazer uma programação para 12 meses? Sim. Se tu não consegue trabalhar em 30 com os governantes de hoje. Então, para mim, isso aí passar esse ano aí que tem, começar do novo, do zero, e não reelege ninguém. Não, mas daí a gente tem que... Mas eu penso assim também. Nós temos a nossa parte de contribuir. Nós temos a nossa parte, né? Apesar de muita gente divergir, né? Nós também somos responsáveis. Se no Congresso nós estamos tão mal representados, nós temos a nossa participação, né? Nós temos a principal ferramenta, que é o voto. Inclusive, aquele pessoal que chega e diz assim, eu não gosto de política, né? Eu respeito, tal, né? Mas chega na hora da eleição e diz assim, eu não vou votar em ninguém. Esse cara está ajudando a fomentar, né, essa... 80% não se lembra quem votou. Sim. Ele até se confunde. Que é o deputado e tal. Quando tu tem um presidente, alguma coisa, ou um governador, agora pega o deputado que tu votou, o vereador, o senador, não lembra mais. Sim. Ele não fez. Ele pega o santinho no chão. Sim. E chega lá e anota e coloca. Aí depois ele quer questionar por que as coisas não dão certo. Aí ele diz assim, são tudo igual, antes da eleição, eu vou votar em branco porque são tudo sem vergonha. Eu digo, mas tu tem que escolher. Ele diz, não adianta escolher. Aí depois de um ano ele diz assim, tu vê esse congresso aí, viu a votação? Isso que é absurdo. Trabalham por causa própria, né? Mas não tu não fez nada para mudar isso aí. É difícil, né? O Jorge está mandando um abraço aí. Contamos com a presença no nosso encontro. Eu não poderia estar presente, Jorge. O cara vai estar secando o Grêmio. Pois é. Mas se eu soubesse, se você tivesse marcado esse encontro, eu adiaria, eu cancelaria. Duvido. Entre o nosso churrasco e tu secar o Grêmio, tu vai secar nosso time, tenho certeza. Não. Esse ano, ainda mais esse ano que eu tô... Esse ano eu tô torcendo pro Grêmio. Vai virar gremista? Até o final do ano. Depois, quando nós voltarmos para a primeira divisão, vocês estão na segunda, para a Série A, aí ano que vem muda tudo a história. E que eu procurei na tabela e não achei. Eu, como jornalista,
Eu, como jornalista, eu tenho que torcer pelo futebol gaúcho. Eu quero decisão aqui. É melhor torcer para o Novo Hamburgo. Eu quero ver a seleção agora, dia 31, tem seleção brasileira aqui em Porto Alegre. E vai na Arena, né? Lá na Arena, estarei lá. Vai ter o Grêmio, se o Grêmio se classificar, se o Grêmio fizer uma final de Libertadores, estarei lá, né? Como jornalista. Secador. Tu é aquele cara disfarçado com secador na mão lá. Não, mas tu vai dizer que ali, ó, hoje vai ter 200 jornalistas lá. Tu acha que é tudo gremista que vão estar lá na Arena? São claro disfarçados. Que não. Claro que não. São disfarçados. Não, mas Isso possibilita até a gente entrar mal em campo com vocês lá. Mas, Zilmer, se o Internacional te procurar para prestar serviço, tu vai deixar de fazer o teu serviço lá no... Não, primeiro ele vai perguntar para que time eu torço, né? Ele já não vai me contratar. Não vai. É tudo igual. Não vai, não. Uma vez eu perguntei para uma menina lá na loja do Grêmio, eu disse, não minta. Tu és gremista ou é colorado? Lógico que eu sou gremista. Aí a outra fez assim. Mas ela tem que dizer que é por causa de pessoas como tu. Tu já viu o cara que trabalha em ótica não usa óculos? Eu nunca reparei, mas eu acho que já vi, eu acho. Então olha de novo, passa em toda a ótica que tu vê. Primeira coisa, tu tem que usar óculos. É interessante. 9 horas e 46 minutos, seguindo com Manhã em Destaque. Hoje com a presença do César Zilmer. Nem deu tempo ainda de começar a contar piada, né? Não. Eu só sei piada de gaúcho, então é melhor não contar, né? Não. Isso lá em São Paulo só conta piada de gaúcho. 9 horas e 46 minutos, agradecendo ao nosso programa o apoio da Casa Dick, tecidos e aviamentos, tudo para tricô e crochê, pelo www.casadic.com.br. Agora com a sua loja online, você pode comprar na comodidade do seu lar. Casa Dick e Despachante Fopa, o nosso outro parceiro comercial aí, o Fopa Despachante, assessoria para documentação veicular. Em Canoas, pelo 9917-2399 e 3475-2399. Seguindo o nosso programa. Sim, mandar um recado pro Daniel e pro Francisco, lá da Casa Dick, tá? Que eles estiveram aqui e esqueceram do Roberto. O Roberto está aqui na mesa de operação, tá lembrando aqui que... Uma coisa que vocês não tá aguardando, ele tem que fazer um agrado, né? Porque tu sabe, né, que o Roberto é o cara que mexe ali na câmera ali. Conforme na hora do colaborador ali. Exato, se tu tratar mal o Roberto, ali, depois o teu telefone vai estar desligado no programa lá, o cara falou meia hora. É isso mesmo. Mandar um beijo para Janine Martins, minha amiga, para Márcia Conter. Márcia, tu puxa a orelha lá do Daniel aí que o Roberto... Isto. Aí, o Roberto tá... Aqui também a participação, Sérgio Zilmer. Lucas Zilmer. É só os herdeiros tudo aí. Se não entrasse também para olhar, eles estavam Sheila, na roça. Liege Wiscol, minha prima. Alexandra Ferrarini, Anderson Loureiro, o Jorge a gente já falou. O Jorge é bombeiro lá, né? Nosso parceiro aí. O Jorge apaga o fogo dos caras. 9 horas e 49 minutos, então, passando rápido, né? Passa rápido, quando a conversa é boa, vai rápido. Vai ligeirinho. Então, agora... uma pedrada, né, de um... Ainda não, o pessoal, não. O pessoal aqui tá todo mundo prestigiando. Aqui. Preparado, pode mandar aí. Não provoca aí que... Da hora. Agora vamos falar um pouquinho de futebol. Sabia que o Grêmio, hoje tu não precisa nem falar, né? Que tu vai estar na expectativa aí. Quartas de final da Libertadores. O Grêmio na semifinal. Semana que vem pega o Cruzeiro. Na cola do Corinthians. Né? E assim, todo mundo dizendo que o Grêmio joga o futebol mais, né? Mais bonito, mais veloz, mais elegante. Isso aí não te dá um receio de dizer assim, puxa vida, ficar com o pé atrás, né? 82 nós tínhamos tudo isso, não ganhamos nada. Sim. Isso é normal. Mas não te dá aquele receio assim, aí três campeonatos, um tá na mão, né? Mas mesmo assim são 4 jogos, né? Da Copa do Brasil. Não, nós nem queremos. 7 da Libertadores. Nós nem queremos a Copa do Brasil, nem brasileiro. Não te dá aquele receio assim, desandar aí, né? Não tá confiante.
Os corintianos, que me desculpe lá de São Paulo, mas eles só têm um título. E estão levando a Sul-Americana assim de leve. Não, mas eu estou falando assim, o Grêmio tá na expectativa de três. Duas. Né? O brasileiro O brasileiro vão deixar correr. Não vai ter como passar o Corinthians. Tá, mas tu sabe que o Grêmio botou 15 na frente do 11 na frente do São Paulo Isso, aquela vez e perdeu por um ponto. Tá, mas não era o Renato, né? É que se tu tem o Celso Roth, tu vai. O Celso Roth só pega o time na final lá. Coitado do Celso Roth. Qualquer um pega o Celso Roth hoje. Isso. E tu sabe que já tem 2 argentinos classificados, né? Ontem o River Plate eliminou o Guarani do Paraguai. O River não está na segunda da Argentina? Não. Não, quem que é o Independente? Não está, não. E o Lanús eliminou o Strongest da Bolívia. Já tinha empatado lá e ganhou. Então já tem 2 argentinos entre os 8. O Grêmio já ganhou desse Lanús na própria Libertadores. Já. No ano retrasado, eu acho. Então, assim, já tem 2 argentinos. Tu sabe que pode acontecer o fato inédito de ter só argentino e brasileiro. Porque hoje joga o Grêmio, né? E o Godoy, né? As outras jogos das quartas de finais são todos entre brasileiros. No caso, vai dar. O Atlético, claro, o Atlético pode ser eliminado. Porque ele tem que. O Atlético joga. O Atlético Mineiro e o Palmeiras tem que virar, né? A vantagem. O Santos joga contra o Atlético Paranaense e amanhã joga o Botafogo. Acho que a última que o Grêmio jogou foi contra os argentinos. Então pode acontecer. Maldito Riquelme. Isso. E amanhã joga também o São Lourenço. Então pode dar 5 brasileiros e 3 argentinos. Seria um fato inédito. Mas claro, vai depender dos resultados. Isso é tudo na teoria, né? Já tem 2 argentinos. O confronto é direto. Hoje tem 4 brasileiros em campo. 4 brasileiros, né? A Libertadores é quarta de final agora, né? São as oitavas de final. É que é tanto campeonato. São oitavas de final. São 8 jogos, né? São 8 jogos e são. Tu acha que o Luan. Já foi. O Luan já foi. Hoje deve ser o último jogo dele, talvez nem entre. Se assinar, tu acha que não vai ir? Ele já deu o aval. Agora o Grêmio que está. Os colorados estão torcendo que ele vá, né? Porque ano que vem vai ter que jogar contra o Luan de novo, vai ficar tudo doente. Tomara que vá. E o Flamengo já está de olho no Renato. Não, mas pro Grêmio é bom, tu sabe que financeiramente também o Grêmio atingiu a marca de 78 mil sócios ontem. Isso é a boa fase a boa fase do time está impulsionando, né? Isso dá uma receita de 5 milhões. Quem é que fez sócio de R$10 aí? Foi? O Internacional aprovou, mas não colocaram em prática. Ia ser agora esse mês de agosto, foi aprovado pelo Conselho. O Internacional que já chegou a 104 mil sócios. Hoje tem, em dia, está com os números inferiores. Eu acho que esses caras migraram para, não ia dizer para a Z, né? Mas para encher, tá ali ligado. E o Grêmio tem 78 mil sócios hoje. 20 veio do... Então é interessante isso, porque o estádio com capacidade para menos de 50 mil ter 78 mil sócios. O Internacional da mesma forma, hoje tem 60 e poucos mil, deve tá maior. Sabe que isso é complicado para comprar ingresso quem não é sócio. Exatamente. Nós compramos passagem para olhar a final da Copa do Brasil e no mesmo dia acabou os ingressos. A Copa do Brasil de 2009, agora, a última, 2016. Eu acho, que o Inter jogou com o Corinthians, até que garfearam o Inter, que jogou o Ronaldo, aquela. O gordinho lá. Eu era sócio do Inter e entrei no site para comprar. Por que roubaram o Inter? Não foi. Não. Seja humilde. Perdeu. Tá até hoje procurando. Acho que se aposentou mais cedo por causa disso. Aquela final de 2009 foi uma das várias, né, do Corinthians, né? Pô, hoje é 2 contra 1 aí, mas vou te pegar. Não. Tu sabe que... Sou conhecedor do assunto. Sabe que eu entrei no site para comprar o ingresso e estava congestionado e em menos de 1 hora acabou os ingressos, né?
para aquela final. Aquela vez que o Grêmio jogou contra o Boca Juniors em 2007, o pessoal fez fila lá no Antigo Olímpico, né? Fez. Para comprar ingresso e não conseguiu também. Teve gente que virou a noite lá, né? E não conseguiu. Tu manda aquelas fotos tuas lá de jornalista. E Gustavo Brugnoli, conhece o Gustavo? Tá mandando um abraço também. Conheço, amigão lá de São Paulo. Isso, o pessoal tá acompanhando aí. Isso aí é Isso aí. fã de carro antigo. Isso, tem que dar bastante audiência. Daí na próxima tu volta aí. Eu até deixo tu ficar me zoando aí. Mas eu não puxei, ó. Tem que dar bastante visualização. Quem é que puxou o assunto? Não fui eu, né? O programa é esportivo, futebol, mas. Claro. Tu não quer sair desse assunto? Tem certeza? Tu quer continuar nesse assunto? Agora, o que tu achou do Neymar? Fez certinho. Demorou. Tu sabe que a melhor profissão do mundo é ser parça do Neymar, né? Tu viu que ele levou uma turma, que antes era meia dúzia de parceiro, agora já enche um ônibus. Quase 30 lá. Era avião agora. Mas sabe, eu te falar um negócio, uma vez eu vi o Luciano Vale falar uma coisa, né? Cabe bem pro Neymar. Eu vou ser sempre o segundo por causa do Galvão Bueno. Eu prefiro ser o primeiro na Bandeirantes, então. E não vai ser sempre o segundo dentro do. E aquela quantiazinha que ele ganhou não foi por isso que ele foi. Aquela miséria que ele ganhou. Nada, nossa, aquilo. Livre de impostos, né? Sim, livre de impostos. Já está ficando esperto. Dá 9 milhões por mês. Já está ficando esperto ele, né? Fora patrocínio. Dá 200 mil por dia, 11 mil por hora, dá R$200 por minuto. É isso? R$200 por minuto. Eu só queria o desconto dele. Conversa aqui, ó, Neymar ganhou 200 pila. Eu só queria os descontos dele. Enquanto nós conversamos aqui, ó. Enquanto nós falamos dele, ele ganhou 200 pila. Você só queria os descontos do Neymar, do bailado. Mas também vai jogar o que ele joga. Né? Não tem, cada um no seu quadrado. Joga muito, né? Só ele inflacionou o mercado, tu vê. Agora, o Felipe Coutinho, o time dele lá, o Liverpool, eles querem 120 milhões de euros. Quer dizer, para repor a saída do Neymar, eles vão gastar mais da metade no Felipe Coutinho. Porque é o Barcelona, né? Mas vai ficar bom pro mercado brasileiro também. Se fosse outro clube que fosse comprar o Felipe Coutinho, ele saia por bem menos, né? Eles recusaram 80 milhões de euros. E o Barcelona está disposto a pagar 120 milhões de euros. Ou seja, eles vão pagar mais da metade do que receberam pelo Felipe Coutinho. Será que o Felipe Coutinho vale tudo isso? Não, mas é a lei da procura e da oferta, né? O cara sabe que tu tem que repor, a torcida quer a reposição à altura, e tem que ter dinheiro. E vai melhorar o mercado nacional, os caras vão começar a ser mais valorizados ainda. Essa janela que fecha agora dia 31 do mercado exterior, vai se fechar e não vai vender quase ninguém. Ninguém tem dinheiro para estar gastando. Não sei esses caras, esses loucos, não sei onde é que eles tiram tanto dinheiro. Esses caras aí... que lá na Europa o futebol ele movimenta... Mas o cara é dono da metade dos petróleos lá. No caso do Paris Saint-Germain, o Sheik lá, ele é dono ele é sócio da empresa aérea, né? O cara tem muito dinheiro, né? O cara tem muito dinheiro. Seguindo então, às 9 horas e 59 minutos, a conversa tá boa, dá para esticar mais uns 10 minutinhos aí, né? Falar com os... Nem conseguimos falar do Internacional hoje. Exato. Também. Lembrando, eu anotei aqui e não lembrei. Mandar um abraço para o Ricardo, lá do Flamengo, que foi campeão do Municipal Sub-11, que aconteceu a final na segunda-feira. O Ricardo que esteve aqui na segunda-feira, né? Na sexta-feira, esteve aí conosco e conseguiu conquistar um título de campeão municipal Sub-11, o time do Flamengo ali da Pedreira, né? A disputa entre o terceiro lugar foi entre o Real e o Ajax, e a final ocorreu na segunda-feira com o título do Flamengo Futsal aqui da Pedreira. Tu ainda joga futebol, Silmer?
Para sorte dos colegas, não. Mas tu era um bom zagueiro. Foi um bom zagueiro. Fui campeão de Canoas em 86. Tu jogou em que time? Eu joguei... Frigosul, né? Contra o Frigosul. Fui um campeão em cima do Frigosul na época. Qual era o time que tu jogava? Eu jogava ali no Chavantes. Tinha o Chavante, o Estância e o Paineira na época. Mas a gente foi campeão, acho que joguei uns 3 ou 4 anos ali. A gente foi campeão quase invicto, em cima do Frigosul, lá no campo do Frigosul. Com aquela bandidagem toda. Entra em campo, mas não sai. Era outros tempos, né? Era a gente não pode falar tempos, isso. Tem que ser politicamente correto aí. Não foi tu que apanhou, né? Tu que apanhou lá. Foi eu ou foi tu? Tu sabe que a várzea lá em Canoas já foi top do top, né? E hoje a várzea, a parte dos veteranos tem bastante time. Tu sabe que eles têm o Master, tem o Sênior, tem o Coroa, tem time sub-40, sub-50, sub-55, sub-60. A disputa... É que daí vai ficando mais pesado. E olha, um ano vale 10. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Se tu vê os caras do time de 60 anos ali, principalmente tem o Oriente, tem vários times bons o aí. Oriente, cara, tem o Oriente, tem qual é o outro? O São Cristóvão também tem um time bom, né, nessa faixa etária. E o adulto, que era o top do coisa, hoje já não é como era antigamente. Até mandar um abraço pro Sanguiné, que está sempre aí. E eu nunca sei o time dele. Às vezes eu vejo foto dele jogando na disputa, né? Eu nunca sei se ele está jogando ou no Frigosul ou no Oriente, né? Mandar um abraço para esse pessoal aí que está disputando. Eu estou no subóbito agora. Categoria. Só esperando. Ele tem tanto sub, né? Tem o sub-55, o sub-60. Aí esse tempo eu conversei com... É legal jogar assim. Aí eu até tinha publicado a foto, eu conheci ele, o rapaz aí. Aí ele me disse assim, eu tô no sub-60, mas eu tô com 65, eu podia jogar na outra categoria. Disse, pô, tem que ter preparo físico, né? 10h03. Então, não falamos do Internacional, o Internacional que é vice-líder da disputa da Série B, atrás do América Mineiro. Tu quer voltar nesse assunto? Né? E o Internacional, que teve a melhor defesa, encerrado o primeiro turno, o Internacional teve a melhor defesa do campeonato da Série B, né? Consegui tirar do apresentador que o time dele está na Série B. Depois de... Não, mas tu sabe que tu não torce para time nenhum, né? Tu é jornalista, tu não torce para time nenhum, paga todas essas fotos. A Série B, tu sabe que também é disputa. A gente tem que... E eu também penso assim, ó, a nossa obrigação é vencer a Série B, né? Porque pior do que... Eu não queria esse título, mas já que aconteceu... Claro. Só tem uma coisa pior que jogar a Série B, né? É ser campeão. Não, é não conseguir ser campeão. Não, então para, tem que você atropelar. vai ficar lá para sempre, lá, ó, campeão. Não, isso aí é para time de terceira linha, ser campeão. Não. Mas tudo bem. Tem que disputar, tem que ganhar, tem que atropelar, né? Mas tudo bem. Até porque eu acho que o time que com a nossa folha de pagamento do Internacional, o Inter não faz mais do que obrigação, né? Conseguiu 3 vitórias consecutivas. Sábado vai enfrentar o Londrina, né? Na primeira rodada do retorno. A primeira rodada que ontem teve um jogo, o time do Juventude perdeu para o Luverdense por 1-0. Tomou um gol aos 3 minutos do primeiro tempo e não conseguiu empatar. Inclusive o goleiro... Time encardidinho, né? O goleiro do Juventude não era o Matheus, era o outro... Que, se eu não me engano, o Matheus estava suspenso, estava cumprindo suspensão. O goleiro ficou paradinho, parecia aquelas cobranças dos anos 80. Pelé, assim, no tempo que o Zico batia, que o goleiro pulava para um lado a bola ia para o outro. Então, quando o cara, naquele tempo, os caras não enxergavam o pé do batedor, né? Tu botava a barreira de um lado. E o Guarani, que posição tá aí? Que a minha nora torce pro Guarani, coitada. O Guarani tá na terceira posição, atrás do Inter.
Guarani não, ele ganhou então? Não, o Guarani joga não, ele estava em sexto, né? O Guarani o Guarani estava na frente do Juventude. Está em quinto lugar. O meu não pega a Série B, também eu não consigo olhar. Mas eu acho que deve ser. Não, agora vamos ver direitinho a classificação, já que tu surgiu com essa. Eu acho. Sétimo lugar. Mas não jogou ainda. Não jogou ainda. Ontem teve 2 jogos. O Criciúma, do Luiz Carlos Wink, venceu o Santa Cruz. Venceu de virada 2-1. E o time do Luiz Carlos Wink encostou no G4, né? Então essa disputa aí está começando a ficar quente aí na Série B, com o time do Criciúma, que é um dos times que eu simpatizo, além do Juventude, do Brasil de Pelotas, né? Mas o Guarani, o Guarani está em 7º lugar, com 28 pontos, mas com 19 partidas. O Criciúma passou o Guarani. Né? Se ganhar vai a 31. Se ganhar vai a 31. O Juventude já jogou. Possivelmente o Guarani pode terminar a rodada se vencendo. Não deu para mim no jogo lá, Guarani e Inter, cara. É. Eu tive que vir para cá, eu tinha comprado. Eu vou em São Paulo em novembro, daí eu vou te procurar lá. E vamos. Sabe que eu queria ir lá na arena, lá no Allianz Parque, e achei muito caro os ingressos lá para ir no futebol, né? Mas depende do jogo, né? Se o jogo for importante, os caras vão cobrar. Sim. E quando o jogo de Série B, os caras vão cobrar 10 reais. No jogo de Série A, 40. Então, tem que se preparar para o pior, né? Se o teu time for para a Série A, tem que encher o bolso de dinheiro. Mano. Sim, mas eu tive lá, até nem tinha disputa lá. Eu ia fazer o tour lá, eu achei caríssimo. Achei caríssimo. Quanto era o tour lá? 60 reais. Aqui acho que é 40 no Grêmio. Acho que é bem menos. É 30 ou 40, eu fiz esse final de ano. Aliás, minto, era 80, 60 reais era no Morumbi. Eu fui lá no Museu do Futebol, lá. Eu vi as fotos lá. Legal lá. Muito, muito bacana. 10h08, estamos encerrando então o nosso programa, chegando ao final, agradecer a presença do Zilmer. Em seguida, está chegando o Jauri Machado, né? O pessoal fica ligado com que o Jauri está chegando com o programa dele falando de coisas. Agradecer a todos os ouvintes e agradecer ao grande amigo César Zilmer, que esteve aí conversando conosco. Esse papo descontraído aí. A gente, antes de encerrar, o Zilmer, eu vou te contar essa... Já que a gente não contou piada, né? Agora eu me lembrei de uma coisa, né? O pessoal perguntou assim, ó, o que é felicidade, né? Aí o meu amigo falou assim, ó, felicidade para mim, ó, felicidade para mim era eu ter a mulherada que a minha mulher pensa que eu tenho. Eu ter a grana que a minha filha pensa que eu tenho. E, né? Ser bonito como a minha mãe acha que eu sou e ser bom como eu penso que eu sou. Então, felicidade é isso. Cada pessoa feliz é... O papel aceita tudo. Né? Leia isso todos os dias que tu vai ser feliz. Conseguir. Nossa, a força do pensamento, a gente quer, a gente consegue. Agradecer o Zilmer, né? Esse papo descontraído, né? Essa zoação dele, para descontrair o nosso programa. O pessoal que fala que eu não falava, que às vezes posta aí, hoje, falamos muito do Grêmio, né? Até tu puxou o assunto, né? Não fui eu. Falamos muito do Grêmio, falamos de futebol, falamos de empresa, do empreendedorismo, falamos agradecer a tua presença e que tu retorne o mais breve aí. Sim, sim. Tá? E voltamos a nos falar aí, quando estiver em São Paulo, vamos visitar, né? vou te visitar, fazer, ou pelo menos pagar um café, um almoço lá. Aí dessa vez eu vou marcar. Outra vez eu tive lá. Tu deu um balão na outra vez lá. Outra vez eu tive em São Paulo lá, mas é que eu não sabia me deslocar. Agora eu já estou aprendendo. Aí tu vai me dizer assim, ó. Eu estou em Campinas, daí eu já. Não, eu estou em. Vamos dizer, Vinhedo. Isso, Campinas é meio complicado.
é igual Pelotas. Assim. Me diz uma coisa, tu ouviu falar do... Já foi no shopping Frei Caneca? Nunca. Nunca. Mas é bom. É bom evitar. Tu sabe que... É bom, mas é bom evitar. Agora, eu peguei o roteiro lá e olhei os shoppings, né? Aí cheguei para um conhecido meu, digo, acho que amanhã eu vou no shopping Frei Caneca. Daí o cara disse assim, pá, mas vai no outro shopping ali, vai no shopping da Consolação. E tu não sabia por quê? Aí eu não sabia, daí o cara me explicou. Aí eu peguei o Uber, aí eu disse pro cara do Uber assim, ó, pro motorista do Uber, disse assim, pô, meu amigo, me leva para tal lugar. Eu ia ir no shopping Frei Caneca, mas me disseram que lá não é não é muito bom e tal. Aí o cara disse assim, cada um. Tá, mas o que tem? Meu irmão trabalha lá. Aí tu já mudou de ideia. Aí eu digo, não, me contaram que lá não é minha praia e tal. Eu disse, eu não sabia disso, eu vou contar para ele. Aí, né? Situações inusitadas, né? Cada um frequenta o shopping que quer. A entrada é livre. Mas é isso aí. Obrigado, então, a tua participação aí, Zilmer. Tá, se tu quiser acrescentar alguma coisa, desde que não, né, que não denigre a minha imagem. Pode ficar à vontade no microfone. Capaz, eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade aí também da gente expor um pouquinho as ideias do que a gente pensa. Eu tenho até bastante coisa para falar referente a isso. Do mercado, de como funciona. Mas deu para dar uma... Não, dá. Às vezes não é, o público-alvo às vezes não é sobre esse assunto. Não, né? Mas é bom a gente diversificar para não ficar cansativo, né? A gente, né, falar um pouquinho de uma coisa, falar um pouquinho do outro tema. Hoje a mídia, as redes sociais, ela vai no mundo todo, né? Então, pode estar aqui e estar assistindo lá no outro lado do mundo. E às vezes chega notícias boas e ruins e o teu ouvido às vezes é seletivo, né? Ele quer escutar o que interessa para ele. Sim. Quando diz a verdade, às vezes o cara acha ruim, né? E não convém para ele, mas quando convém ele aceita. Mas eu te agradeço novamente a oportunidade. Hein? É isso aí. Agradecer quase 300 visualizações. Esse horário da manhã, né? Tem que gastar conseguimos quase... Conseguimos já... Não. Não, se bater o recorde de audiência, e depois eu mando um presente para ti. Vai pagar o... Vou mandar um chaveiro do Inter para ti. Né? Tá? Mas tem que ter vista boa aqui. É humilde, né? Vamos usar óculos. Sim. Sim. O alcance. Tá, então assim, ó. Tivemos 300 visualizações, né? Com alcance de mais de 1.000 pessoas. Essa hora da manhã, né? Agradecer ao pessoal que nos acompanhou no nosso programa. Teve a paciência aí né? Agradecer a todo mundo que mandou mensagem. A Luciane Vaz também aqui mandou mensagem. Tá, a Lu lá do Gaúcho Paulista. A Luciane Vaz está trabalhando na prefeitura, agora na Secretaria de Saúde. Uma amiga nossa. Isso. Quando eu trabalhei na prefeitura, em 2007, ela já trabalhava lá Então, mandar um abraço a todo mundo que nos acompanha. Agradecer de novo ao César Zilmer. Agradecer ao Roberto na mesa de operação. E encerrando nosso programa, desejando uma boa quarta-feira. E voltamos na sexta-feira, às 9 da manhã, com mais um Manhã em Destaque. Um bom dia a todos, um abraço e até sexta-feira. Bom jogo.